Boa tarde. Mais uma quarta-feira, 2h30 de Chá com a Fê. E o tema de hoje é Ele me traiu e agora? Né? A gente sabe que traição é muito comum. Eu fiz uma pesquisa com um grupo de alunas e a gente viu que a grande maioria das mulheres já passou por algum tipo de traição. São raras as mulheres que não passaram por isso na vida, né? Muito raras as mulheres que nunca passaram por uma traição. Então, é um assunto que toca a maioria de nós, porque na nossa vida amorosa, em algum momento, a grande maioria de nós passou ou vai passar por isso. Então, o tema de hoje, ele me traiu, e agora, tá? Primeiro ponto, gente, quando tem traição, isso é um sinal que algo no relacionamento não ia bem, tá? Esse é o sinal mais comum. Alguma coisa ali não estava alinhada entre o casal, não tinha algo onde a união deles estivesse num ponto daquilo não poder ser quebrado por nada. Então tinha ali algum ponto sim de melhoria, né? Que aquele casal tinha que passar juntos, tá? O segundo ponto muito importante que pode ter acontecido é que a pessoa que traiu não tem a fidelidade como um valor, tá? Tem alguns casos que, de fato, a traição, ela é rara, né? A traição, ela acontece de uma maneira pontual no relacionamento. Mas tem pessoas que elas são quase que viciadas em trair. Trai uma vez, trai outra, e trai outra, e trai outra. E trai num relacionamento, depois trai no próximo relacionamento, e trai de novo. Então são pessoas que não enxergam a fidelidade como algo a ser prezado, como algo a dar valor. De fato, existem pessoas que se sentem bem traindo e que gostam do jogo, gostam da adrenalina, gostam dessa emoção. O que é um caso totalmente à parte e que eu recomendo, de fato, nunca ter um relacionamento com esse tipo de pessoa. Boa tarde, Dani. Então, assim, primeiro ponto, teve a traição. Primeira pergunta que eu te faço é, a pessoa que traiu, ela abriu o jogo ou você foi fuçando, ficou desconfiada e você descobriu sozinha? Esse ponto, para mim, ele é crucial. Porque quando a pessoa entende que tem algo errado e ela tem um certo arrependimento do que ela está fazendo, é muito comum que a pessoa venha conversar, que a pessoa traga isso à tona, que a pessoa fale, se abra. Agora, quando a pessoa descobre, o jogo muda. Por quê? Quando a pessoa descobre, a outra pessoa não tinha a intenção que ela soubesse, né? A pessoa meio que descobriu sem querer. E aí que mora o perigo. Porque a pessoa não está dando o primeiro passo, que é sempre trazer a verdade. Então a pessoa continua vivendo em mentira. E às vezes até quando ela é abordada, ela nega, ela rejeita, ela fala que não, o que é mais um indício de que essa pessoa não está preparada e não quer mudar, né? Então são cenários bem diferentes. Agora, vamos para uma outra pergunta. Independente se foi a pessoa que abriu o jogo ou você que descobriu, a pessoa demonstrou arrependimento? Ou, né? Porque são cenários diferentes. Ah, tô traindo mesmo, mas tô gostando da outra pessoa, chegou a hora da gente conversar, acho que a gente tem que terminar mesmo, nosso relacionamento não tava indo pra frente, eu me vejo com essa outra pessoa, ou não, tô traindo, mas me arrependi amargamente, eu vejo com clareza que é você a pessoa com quem eu quero ficar, não faz sentido para mim ficar com essa outra pessoa. São cenários diferentes. E aí vem a próxima pergunta. Essa pessoa, ela demonstrou com atitudes que quer mudar ou é um discurso da boca para fora? Porque isso é uma coisa muito comum da gente ver em relacionamentos. A pessoa faz um discurso da boca para fora, mas na verdade ela não quer mudar. Simplesmente não quer mudar, né? Então, as atitudes são o que mostram pra gente se a pessoa realmente está disposta a mudar ou não, né? Como que essa pessoa está agindo no dia a dia? Ela está sumindo, ela está dando perdido, ela está presente, ela está tentando agradar, ela está fazendo por onde? Ela está mudando a dinâmica do relacionamento dentro daquilo que ela entende, do que está disponível para ela, né? Realmente teve uma mudança
dessa pessoa que entrou. E aí, para continuar com a pessoa, se você quiser continuar, o que é uma escolha de cada um, realmente eu amo, eu enxergo que tá diferente, que se arrependeu, que tá demonstrando com atitudes, eu enxergo que o nosso relacionamento é mais profundo que isso e tem como curar. Nesse caso, eu te pergunto, a pessoa que te traiu, você tá disposta a perdoar essa pessoa para continuar com ela? Porque sem perdão é impossível continuar. Enquanto a gente fica remoendo, vivendo aquela situação, né? Dentro daquela situação de, nossa, não acredito que isso aconteceu, por que isso foi acontecer comigo, o meu relacionamento parecia tão bom. E é óbvio que todo mundo vai entrar nesse loop, mas a gente tem que sair dele e conseguir perdoar para o relacionamento poder seguir. Porque se a gente não conseguir, meio que vai ser impossível voltar a ser feliz ao lado dessa pessoa. Então, só é possível continuar se houver um perdão verdadeiro, se houver uma aceitação verdadeira do que aconteceu, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, eu sempre gosto de trazer as coisas para a prática. Como que é isso na prática, Fê? Olha, na prática, eu observei o seguinte padrão, tá? Claro que todo padrão tem exceção das regras e vocês podem trazer histórias diferentes para complementar. Mas o que eu vejo muito nesses padrões de quando tem uma traição e o casal continua, eu vejo dois cenários principais. Ou é um casal que tá bem no comecinho e ainda não consolidou o relacionamento mesmo, ou aquele casal tá se conhecendo, tá entendendo como é que é e tá sentindo um ao outro, mas ainda não consolidou ali que tem um relacionamento, que tem um namoro, que quer passar a vida juntos, que realmente estão namorando para casar. Tá no começo, né? É farra. Às vezes acontece muito com um casal novo. Tem um amigo meu de quando eu era adolescente, né? E eu lembro que teve um carnaval que a gente tava viajando. E do nada, né? Uma menina que ele tava ficando mandou mensagem e tal, só que ela tinha o mesmo nome de uma amiga nossa que tava viajando com a gente. E aí eu falei, não, ele foi pra casa de fulana, dormir com ela. E aí foi assim, uma crise, né? Porque eu falei pra menina que ele tava ficando, isso. E aí, no fim, né, ele voltou atrás, ele viu que não era o que ele queria, que ele realmente gostava dela. E eles casaram, são felizes, têm filho, mas na época eles nem estavam namorando, eles estavam ficando, eles estavam se conhecendo, né? Então foi todo um processo de escolha, de sair daquela fanfarra de ser um garoto, de ser um moleque, de querer pegar várias, de estar curtindo o carnaval, para de fato virar um homem de família, querer ter filho, querer casar, querer ter um compromisso sério. Então, muitos homens precisam passar por esse processo de amadurecimento. E é possível que isso acontece, né? Então, eu vejo muito assim, nesse comecinho do relacionamento, onde ainda não tem algo tão profundo e a pessoa tá querendo descobrir se é isso mesmo. Acontece da pessoa ter a tentação de explorar outras coisas antes de dar a cartada final. Gente, é o ideal? Não é o ideal, mas a gente sabe que a vida não é perfeita, não é tudo flores, né? Então, de fato, essas coisas acontecem. E o perdão existe, e mudar de opinião existe. E a gente não precisa ser extremamente rude e seguir regras prontas, né? E aí, outro cenário que eu vejo onde o perdão é viável é o extremo oposto desse. É um casal que às vezes tem 30 anos juntos, 20 e poucos anos juntos, 40 anos juntos, que vem de um casamento aí de muitos anos, que teve filhos, e aí, em um dado momento, o relacionamento desgastou, teve crise, e aí vem uma paquera de fora e tem um deslize, né? E muitos desses casais conseguem retomar seus relacionamentos, fazer terapia de casal, se perdoar, praticar o respeito um pelo outro, voltar à dinâmica do relacionamento que se perdeu, que às vezes dava certo lá atrás e depois de um dado momento se perdeu. Então, esses casais que eles têm uma base muito sólida, né? Tem uma família constituída e coisas desse jeito, eles ainda conseguem praticar um certo nível de perdão. Mas daí, gente, é o ponto crítico, né? Porque não é a forma ou o tipo de relacionamento que vai determinar se tem perdão ou não. Porque mesmo no geral, um relacionamento, né, que tá ali no meio do caminho, não é um relacionamento que acabou de começar e não é um relacionamento tão sólido, se tem uma traição ali no meio,
O que eu costumo observar é que essa traição tende a se repetir, porque o casal já estava consolidado, já era um casal oficial, mas está nessa dinâmica, né? Só que é óbvio que o que vai determinar, como eu falei, se tem uma solução para traição ou não, não é quanto tempo o casal estava juntos antes da traição acontecer, né? Isso são coisas que eu observo na prática, mas não é isso que determina, não é a forma. A resposta tá na essência, tá? E aí, vamos lá, o que esse casal precisa para conseguir sair de um formato onde houve traição, para ir para um formato de ter um relacionamento com fidelidade feliz, onde as duas pessoas querem instalar e não querem estar procurando nada fora do relacionamento. Esse casal tem que sair de um relacionamento que eu chamo que é horizontal, onde cada um só olha para si, para os próprios interesses. Então, assim, eu tô o tempo inteiro querendo servir a mim, querendo servir aos meus prazeres, querendo servir ao que eu gosto, querendo fazer o que eu chamo de scorekeeping, que é uma contagem de pontos, assim, né? Eu fiz isso, você tem que fazer aquilo por mim. Eu cozinhei, você tem que lavar a louça. Eu fui na casa dos seus pais semana passada, você tem que ir na casa dos meus pais nessa. E aí fica essa disputa, essa coisa de sempre contando pontos, sempre tem que fazer isso, sempre fazendo, esperando algo em troca, né? Nada tá bom, nenhum defeito pode ser colocado na mesa, porque as pessoas não reconhecem seus próprios defeitos. Então, é um relacionamento muito superficial e muito focado em prazeres de curto prazo. E normalmente, se teve traição, que entra, né, no que a gente fala entre mentira, ganância e violência, ou seja, tem uma corrupção dos princípios que servem a Deus, que é verdade, respeito e diálogo, é o oposto disso, né? Tem mentira, ganância e violência, é porque o casal estava num relacionamento horizontal, cada um olhando para si, cada um buscando seus interesses o tempo todo. Então, assim, para conseguir mudar, esse relacionamento ele tem que sair do horizontal e ir para o vertical. O que é esse relacionamento vertical? Eu me relaciono com Deus, você se relaciona com Deus, e o nosso casamento não é só eu e você, mas ele se torna um matrimônio, onde tem eu, você e Deus. E aí, com um relacionamento onde tem princípios, tem valores, tem conexão com Deus, o casal juntos está buscando algo maior, né? Aí sim é possível mudar e virar a dinâmica desse jogo. Deixa eu ler aqui as perguntinhas. Passei por isso, perdoei, continuei e me arrependi. Ele não mudou o comportamento, só fingiu. E por ser online, não considerava tão sério e me achava muito exagerado por me importar. E como homem ateu, isso. Exato, né? Acabei de falar dessa resposta. Se a pessoa não tem Deus no coração, e não entende a importância de ser fiel, a importância do amor, a importância de constituir uma família, fica muito difícil da pessoa entender qual que é o valor de ser fiel. E se a pessoa não enxerga a fidelidade como um valor, essa pessoa não vai mudar, porque ela não compreendeu aquilo, né? E a mudança, eu gosto muito de fazer uma analogia do ovo, né? Se você vai e quebra um ovo, é impossível nascer um pintinho, ele tem que nascer no tempo dele. Ele só nasce de dentro para fora. E a mudança das pessoas é a mesma coisa. O cara só vai mudar na hora que for a hora dele querer mudar, dele abrir o ovo, dele tá ali pronto. E tem gente que vai passar a vida inteira, né? Tem ovos que vão passar ali a vida inteira e que não vai virar pintinho. Então, assim, a pessoa tem que querer mudar, a pessoa tem que querer algo diferente. Perfeito. Então, assim, e aí quando você observa isso, Dani, de, poxa, ele é um moleque, ele é narcisista, não vai sair nenhuma família dali, qual que é a atitude? Eu vou pular fora, né? E aí muda completamente o jogo, porque você consegue enxergar a realidade e não ficar fantasiando no que poderia ser. Você consegue ser verdadeira com você mesma, que eu imagino que se você tá aqui na live é porque, de fato, né? Você tem a intenção de formar uma família, pode até me confirmar. Mas aí você vê que a pessoa não tá alinhada com as suas intenções, com o que você busca para sua família, com o que você busca para você mesma, né? Então não faz sentido continuar com um cara desse. A resposta se torna muito óbvia, que o ideal é seguir adiante. Tá vendo? Não voltem. Pelo amor de Deus, bloqueia. Quando é assim, bloqueia. Eu sempre falo, não tenha dó de bloquear, cara. Bloqueia, corta o número, bloqueia telefone, porque é perda de tempo e só gera desgaste mental na gente, dúvida, desalinha a nossa energia para conhecer outras pessoas. Então, assim, não tenha dó de bloquear, bloqueia sem dó. Tice, você perguntou, né? Como a gente sabe se a pessoa mudou? É um dos pontos que eu trouxe aqui, tá?
As mudanças concretas, elas vão estar em atitudes e posicionamentos que são notáveis no dia a dia. O que são essas mudanças concretas, né? Por exemplo, o cara não acredita em Deus e aí o cara se converteu. O cara, ele observa a importância de não haver uma traição. Ele começa a ser uma pessoa mais presente, ele começa a ser uma pessoa que valoriza a mulher dele de várias maneiras. Às vezes chega com um presente, faz um elogio, né? Começa a deixar o celular aberto, escancarado. Não que tem que ter cheque de celular, tá, gente? Pra saber se a pessoa tá te traindo ou não. Mas assim, liberdade, sem ter aquela coisa que você vê que a pessoa tá tensa, que põe senha, que não deixa ninguém pegar no telefone. E aí isso é preocupante, né? Quando não tem a liberdade de poder resolver alguma coisa. Alguém me ligou aqui, atende rapidão. Puta, tem como você responder não sei o que pra mim, que tem alguém me mandando mensagem enquanto eu tô dirigindo, né? São coisas simples que acontecem no dia a dia e que a pessoa não fica neurada de você ver o celular dela. E mudanças, assim, concretas, sabe? Você vê que o cara, tipo, tá passando tempo só com você, não tá sumindo, não tá ficando sem responder mensagem, ele é gentil com a família, ele muda a maneira de te tratar, ele muda a maneira como ele vê e valoriza o relacionamento, e principalmente tem essa mudança do relacionamento, sair do horizontal, que é essa disputa de pontos, esse relacionamento tóxico, cada um querendo atender suas vontades o tempo todo, um disputando com o outro, para duas pessoas que querem servir a Deus juntas e crescer juntas. Então, quando são duas pessoas que de fato querem servir a Deus e crescer juntas, né? O que acontece é o seguinte: você tem liberdade até para falar de defeito. Cara, você reparou como você tá sendo preguiçosa aqui? Às vezes meu marido fala assim pra mim: putz, você reparou que a gente podia acordar mais cedo? Você reparou que não sei o quê? Putz, vamos fazer isso aqui diferente? Então, assim, tem uma liberdade também para crescer e evoluir juntos. Tem uma liberdade para falar de pontos de melhoria, mas ao mesmo tempo tem uma leveza, tem dar risada, tem companheirismo, tem passar perrengue junto, né? Tem carinho. Às vezes pode ser uma oração junto antes de dormir, tempo de qualidade só os dois. São sempre exercícios que eu passo para casal em crise. São exercícios clássicos, assim. Vamos passar 90 minutos por semana juntos, só vocês dois, sem celular, sem nada, sem olhar TV, sem nada disso. Gente, todos os dias rezar juntos antes de dormir, alinhar intenções, conversar sobre como foi o dia de vocês, qual foi o ponto alto, qual foi o ponto baixo, ter momentos do casal, olhar no olho, passa, dá um beijinho, dá um selinho, dá um abraço, faz um elogio, sabe? São pequenas coisas que vão mudando a dinâmica do relacionamento. Mas se o relacionamento ele continua tenso, continua tendo briga o tempo todo, continua tendo desconfiança o tempo todo, continua uma série de mágoas, onde vira uma competição para ver quem tá mais magoado e quem tem que fazer mais pelo outro, é óbvio que vai ter mais chance de traição de novo. É evidente, né? Porque não houve uma mudança do que é aquele relacionamento. E aí entra o ponto mais crítico quando tem traição, que é o principal dessa live de hoje. A capacidade de aceitar e perdoar. Então, assim, vamos falar sobre perdão. Por que a gente tem que falar sobre perdão? Porque, gente, mesmo que você não queira continuar com essa pessoa, se você não perdoar, você fica preso num loop de não conseguir seguir em frente. Então, assim, quando eu tô apontando um dedo pro outro, lembra, sempre tem 3 apontando pra mim de volta. Eu tô apontando um dedo pro outro, mas tem 3 apontando pra mim de volta, né? E aí, o que é muito comum? A gente pode falar que não, tá? Mas a gente tem um gostinho em se fazer de vítima e ficar remoendo a injustiça porque o ego queria muito que isso não tivesse acontecido. Então, assim, nossa, por que foi acontecer? Por que comigo? Por que absurdo? Porque você viu o que ele fez? Você viu que não sei o quê? E a gente gosta da simpatia das pessoas. Ai, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Eu não sei se vocês repararam, tinha 7 pessoas aqui na live. Na hora que eu falei a palavra perdão, caiu pra 3. Por quê? Porque quem foi traído gosta disso, de falar, meu Deus, me traiu, que desgraçado, não sei o quê, você viu como ele é? E assim, fica nessa energia da raiva, da vingança, do não querer seguir em frente. E aí o que acontece com essa mulher, gente? O que acontece com essa mulher? O cara recasa, ele vive a vida dele e ela fica lá presa no loop de ficar sofrendo por causa dele. Gente, sentir raiva do outro é que nem você tomar veneno e querer que o outro morra.
entendeu? Não tem como. Eu gosto de contar sempre a história de uma senhora que eu fui na casa dela, porque meu filho é amigo do marido dele, e ela ficou me contando de que ela tinha 3 filhos com o cara, que o cara traiu ela com a secretária, que foi horrível. Ficou, tipo, mais de 2 horas me contando a história. E quando a gente foi embora, né, eu perguntei assim pro meu marido, nossa, mas já não faz tempo que eles se separaram? Meu marido falou, faz mais de 15 anos. Então, assim, fazia 15 anos e a pessoa, no primeiro contato que tem com alguém, essa é a história que ela tem que contar, que tem que passar horas contando, que tem que reviver, que tem que, tipo, esperar pra ter a simpatia do outro, pra falar que o cara não prestou, que isso, que aquilo. E aí, o que aconteceu? O cara tá vivendo a vida dele com outra feliz, casado, bem, e ela tá lá ainda sofrendo por causa dele, que não tá mais nem aí pra ela, entendeu? Então, assim, perdoar não é pelo outro, não é uma atitude de uma pessoa idiota. Pelo contrário, é a atitude de uma pessoa extremamente inteligente que sabe o que ela quer, que sabe onde ela quer chegar, que sabe que, cara, aquilo aconteceu, fez parte do processo de aprendizado que ela tem na vida, passou por uma determinada dor, mas aquilo não define quem ela é e não define a estar fadada a sofrer por amor a vida inteira. Porque ela pode, sim, ser feliz no amor a qualquer momento, percebe? Então, é sobre isso, gente. Perdoar é a base até pra gente poder seguir em frente e viver novos relacionamentos. Então, agora vamos falar sobre o perdão, porque eu sei que não é fácil perdoar, eu sei que vem muita raiva, eu sei que tem um gostinho de falar mal, de... Ai, é mais gostoso, né? É aquele prazer rápido. E perdoar é difícil. Perdoar é um exercício de quem realmente quer servir a Deus, de quem realmente está disposto a algo maior, de quem realmente quer viver o amor nessa vida. Então, o perdão, ele é algo diferente. Então, assim, quando a gente fala em perdoar uma situação, a gente tem que entender uma coisa. Tudo que acontece o tempo inteiro está acontecendo. E da experiência que aconteceu, eu estou interpretando aquilo que eu consigo interpretar com o meu sistema de crenças, valores, as vivências que eu tenho, meu histórico de vida, meu experienciador, os gatilhos que eu já tive nessa vida, né? Tudo que tá ali guardado no meu subconsciente, que eu tô interpretando. Nenhum de nós, a não ser uma pessoa extremamente iluminada, né? O nível de iluminação, assim, quanto mais iluminado, mais a pessoa enxerga a realidade. Aí tô falando de Gandhi, Madre Teresa, em um patamar maior, assim, Jesus Cristo, Buda, né? É outro patamar. Mas isso não é disponível para o ser humano comum como nós. Então, a gente que é um ser humano comum, que não é um ser humano santo, não é um ser humano iluminado, a gente sempre vai pegar uma situação e vai interpretar com a nossa lente. A gente vai interpretar com o nosso sistema de valores, a gente vai interpretar com o nosso sistema de crenças. Então, aquilo que a gente acha que tem que perdoar e toda a história, a vivência do passado, na verdade, é uma historinha que só existe dentro da nossa cabeça e que não é realidade. Ah, Fê, você tá falando que normalmente quando tem traição é porque o relacionamento não era legal. Mas pra mim, nossa, o relacionamento era perfeito. Ele me tratava que nem princesa, eu adorava, gostava disso, gostava daquilo. Será? Relembra. O que você não aceitava nele? O que você queria que ele fosse diferente? O que realmente te irritava? O que você, pensava, nossa, mas se ele tivesse mais ambição, nossa, mas se ele não morasse com a mãe, nossa, mas se ele me mandasse mais mensagem, se ele não subisse sábado à noite. Assim, o que de fato naquele relacionamento você não queria que fosse diferente, né? Porque alguma coisa tem. Então, é desapegar de lembrar de um passado perfeito que a pessoa estragou com determinada atitude e reconhecer que se aquele não era o destino daquele casal, se aquilo aconteceu com aquele casal ou aconteceu com aquele casal para que o casal pudesse mudar a dinâmica do seu relacionamento e chegar num patamar maior, que é a outra opção que a gente conversou, é porque aquele relacionamento, de fato, não era um relacionamento extremamente alinhado, não era um relacionamento que servia a Deus em todos os pontos que poderia, não era um relacionamento que o casal estava tão alinhado. Então, o perdão, ele vem da gente aceitar que as coisas não são preto no branco, elas não são exatamente o que eu lembro. Então, nem tem tanto que perdoar, porque é só uma história interna que eu criei sobre aquilo que aconteceu comigo, onde eu sou a vítima e o outro é o agressor, né? Mas, na verdade, foi um curso natural da vida, onde aquela foi mais uma ação, né? Óbvio, gostaria de passar por isso? Não. Gostaria que os meus alunos passassem por isso? Não. Gostaria que as mulheres precisassem passar por isso? Não. Mas acontece. E se acontece,
é porque a gente tem capacidade de lidar com a situação. Então, o perdão, ele é uma escolha interna, né? Ele é um pedido para Deus, para a gente compreender a situação e poder seguir em frente. Porque a gente, às vezes, com o nosso ego, com a nossa personalidade, a gente não consegue, gente. É só pedindo ajuda mesmo, sabe? Ajuda para Deus, para tirar a raiva do nosso coração, para limpar, para conseguir conectar com algo maior que permita a gente transcender e passar diante dessa situação. É deixar a dor se manifestar ali e entender que a gente não é aquela dor, como se a gente fosse um adulto observando essa dor em outra pessoa e fala, nossa, eu sei que dói, eu sei que dói, eu sei que é ruim, eu sei que o coração aperta, eu sei que a boca fica seca, eu sei que, nossa, dá vontade que tudo fosse diferente. Mas vamos deixar essa sensação passar, porque é só uma sensação. Vamos deixar essa história que você está contando para você e repetindo e contando para as amigas e querendo simpatia, envolvendo o mundo inteiro. Vamos deixar essa história passar? Vamos viver outra? Então, é uma decisão interna, gente. É uma decisão interna para que as coisas possam acontecer diferentes daqui para frente, né? E isso é a chave, independente se você vai continuar com a pessoa ou não. Se você vai continuar com a pessoa, você tem que passar por isso para você poder perdoar e criar novos padrões saudáveis, em vez de continuar no loop de, ai meu Deus, você me traiu, então você tem que me tratar melhor, então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Você me traiu, eu perdoo e vamos ver, né? E aí entra o último ponto e muito importante que eu trouxe para essa live de hoje, gente. Quando acontece isso, vocês têm que pedir para Deus revelar a verdade. Pai, quero saber a verdade, não importa o quanto doa. E sempre, 100% das vezes que eu fiz essa oração na minha vida, a principal resposta não era coisa no outro, era coisa em mim. Então, assim, o que eu posso mudar para que eu tenha relacionamentos melhores, independente de ser com essa pessoa que me traiu ou não? O que eu tenho que mudar em mim para que eu atraia e crie para mim? Porque seu relacionamento é de duas pessoas, e uma das pessoas é você. Então, ok, o que eu tenho que melhorar para eu atrair padrões melhores para minha vida, né? E assim, gente, é um nível de humildade absurdo. Um nível de humildade absurdo. Por quê? Você foi traído, você em teoria é a vítima perante os olhos da sociedade, só que você se abre com Deus para que você possa aprender com essa situação, para que você possa ver pontos em você que estão passando desapercebidos, né? E aí entra o ponto da Dani. O que foi quebrado não volta a ser o que era. De fato, Dani, se a pessoa não mudou, se não teve nenhum grande breakthrough, né? Não teve nenhuma grande... Tipo assim, não acreditava em Deus, agora acredita. Não queria família, agora quer. Se não tem uma mudança de mentalidade, a pessoa não usa aquela semente de uma experiência ruim para aprender algo bom e chegar em outro patamar, realmente, o ideal é sair correndo o mais rápido possível, né? E aí, por isso que essa oração é tão importante, porque daí entra o segundo ponto. Pai, quero saber a verdade, não importa o quanto doa. Que é, essa pessoa de fato mudou? Ou eu só tô fingindo pra mim mesma que ela pode mudar porque eu não quero passar pela dor de um término, porque eu acho que vai ser pior ainda ficar sozinha, porque, sei lá, a gente tem um filho junto, porque não sei o quê. Então, assim, é pedir para Deus e ativar a sua observação num grau máximo, onde você não quer tampar o sol com a peneira. Você não quer criar uma ilusão de que alguém vai mudar quando a pessoa não quer. É a mesma história do pintinho que a gente falou lá atrás. A pessoa só vai mudar quando ela quiser. E aí, se ela quiser, é diferente. Eu não votaria a perdoar uma tradição hoje, sairia embora. Eu, assim... Cara, Dani, 99% dos casos é isso, tá? Eu falo que é possível porque eu acredito na transformação da pessoa que não acredita em Deus para a pessoa que acredita em Deus. Eu mesma, nessa vida, eu não acreditei em Deus em dado momento da minha vida, né? Então, assim, tem coisas que eu fazia quando eu não acreditava em Deus, quando eu era mais nova e tal, que hoje, pra mim, parece que foi outra vida. Ser tão diferente da minha realidade, de quem eu sou, de quem eu me tornei, coisas que eu fazia em relacionamento, de surtar, de gritar com os caras, de querer as coisas do meu jeito. Assim, hoje em dia todo mundo fala, nossa, mas você é tão zen, você é tão de boa. Tipo, mesmo quando você tá brava, você tá sorrindo. Tipo, você briga sorrindo com seu marido. E, então, assim, eu sou outra pessoa. Então, eu, de fato,
pela minha experiência pessoal, eu acredito que a pessoa pode aprender de uma experiência ruim e se tornar uma pessoa muito melhor, né? Eu nunca traí nenhum namorado, mas eu já passei por uma situação de eu ficar com um ex-namorado de uma amiga minha que era muito, né? Isso teve uma importância para ela. Ela se sentiu traída por mim. A gente ficou 4 anos sem se falar. E aí foi todo um trabalho, né? Pra retomar esse contato. Eu lembro o dia que ela voltou a falar comigo, eu saí pulando pela casa de alegria. Eu falei, ela voltou a ser minha amiga, ela voltou a ser minha amiga. Tipo, eu saí pulando. Eu nunca fiquei tão feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz, sabe? Tipo, foi um ponto auge. A gente marcou de viajar juntas, né? Isso já vai fazer mais de 10 anos. E voltou a ser amigas e tal. E hoje em dia a gente retomou aquela amizade que a gente tinha de infância. Então, por quê? Ela entendeu que aquela vai ficar gravada, Tice. Ela entendeu que aquela Fernanda lá de trás não era mais a Fernanda de hoje e que eu não faria isso com ela, né? E aí voltou a ter um total respeito e reerguer essa amizade. Então, são situações que eu falo que é possível, mas desde que haja um compromisso com isso. Essa pergunta da ética é muito importante, Dani, gostei, vou ler aqui, tá? A ética nasce junto com a sua fé. Sim e não, tá? Tem uma regra de ouro que é a seguinte. A regra de ouro vocês já devem ter ouvido falar. Minha mãe me criou falando ela, que é: não faça aos outros o que não queres a ti. E quando a pessoa entende essa regra, né, ela consegue já praticar a ética. Porque ela passa do pressuposto de, putz, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então eu não vou fazer. E aí, a partir do momento que você compreende isso, isso delimita o que é a ética. Mesmo que a pessoa ainda não tenha uma compreensão de um Deus amoroso, de um Deus bondoso e de um contexto maior. Então, uma das dúvidas que gera bastante, eu trabalho com muitas alunas fora, porque eu já morei fora, né, enfim. Eu tenho inglês fluente, então atendo aluna na Austrália, Estados Unidos, Hungria, vários lugares. E aí, em alguns países, gente, tem um contexto que é diferente. Vou pegar para vocês a Alemanha, tá? A Alemanha é um país extremamente desenvolvido, extremamente racional. E aí eu tenho alunas de lá que falam assim, Fê, não consigo achar uma pessoa que acredita em Deus. Só que, quando você olha a razão, ela tem um nível extremamente elevado na tabela de nível de consciência. Então, assim, é o nível da ciência, da medicina. E tem muita coisa ali boa e íntegra que quer servir a vida, que quer ser ético, que quer fazer algo maior. Então a pessoa não tem uma compreensão de Deus lógica que a pessoa entende no contexto do mundo de hoje, mas a pessoa é íntegra, é racional e consegue praticar regras de ética e ser gentil, né? E isso já abre uma porta para acreditar em Deus. Agora, qual que é o problema? É o ateu narcisista, aquela pessoa que tem contexto para acreditar em Deus, mas a pessoa se acha tão boa que é como se assim, eu sou tão bom, imagina que tem alguém, Deus, mandando em mim, tá? Eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Tem uma visão assim, de Deus indiferente e eu que sou o cara. Aí sim é problemático, né? Então, o perfil dessa pessoa, que ela é extremamente racional, é mais um perfil de, putz, será que existe Deus? Será que não existe? Acho que eu não consigo compreender, ainda não entendi, assim... É uma coisa mais humilde e, ao mesmo tempo, a pessoa, em ações, ela tem comportamentos éticos, honrados e morais, tá? Eu sempre coloquei as necessidades dos outros na frente das minhas, então nunca foi uma dificuldade. Mas a autossabotagem é automática. E colocar a necessidade dos outros na frente da sua também não é bom, tá? Basicamente, assim... A mulher inconsciente, ela põe a necessidade de todo mundo na frente dela. Ela resolve a vida de todo mundo, mas ela não quer olhar para a vida dela. O homem inconsciente, ele só pensa nele, ele é bem egoísta. E aí, conforme ele vai ganhando consciência, ele aprende a servir. E a mulher, conforme ela vai ganhando consciência, ela aprende a cuidar dela antes dos outros. Que é aquela história da máscara do avião, sabe? Você primeiro põe a máscara em você, para depois você poder ajudar a criança, a idoso, quem quer que precise de ajuda. Porque se você não tiver a sua máscara, como é que você vai ajudar os outros? Então, o nosso trabalho é muito compreender isso. E aí, a ordem de prioridade do relacionamento é primeiro Deus, depois eu comigo mesma e depois o outro. E é isso que torna uma mulher extremamente magnética. Porque ela não abre mão de quem ela é para servir o ego de homem nenhum. Nenhum. Então, assim, se isso não tá dentro dos meus valores, por exemplo,
ser fiel está dentro dos meus valores. Então, obviamente, eu não vou me relacionar com uma pessoa que quer poliamor, que quer relacionamento aberto, que quer ter com outras pessoas, porque esse é um valor meu. E é isso que faz essa mulher magnética, é isso que faz essa mulher sexy, porque, tipo, não é o joguinho de se fazer de difícil, de demorar para responder uma mensagem, sabe? Esse tipo de coisa. Não, é de fato você ter um compromisso onde você não abre mão de quem você é para tentar se encaixar numa realidade que a pessoa mostra com atitudes que os valores não são compatíveis com aqueles valores que você tem para você. Então, é se amar antes de conseguir amar o outro. E essa é a chave, né? E foi excelente. Vamos fechar a live com chave de ouro, porque é muito bom. E é isso que faz todo sentido em qualquer relacionamento e que vai fazer com que a gente consiga construir relacionamentos verticais onde, né, a traição não é uma preocupação daquele casal, né? Eu já tive várias conversas com as amigas, elas falam, eu me preocupo do meu marido me trair e tal. E de verdade, gente, eu não tenho essa preocupação, não porque eu acho que, eu sou tão boa que é impossível ser traída, mas é porque meu relacionamento é tão bom, é tão gostoso, é tão leve, é tão feliz, que eu não fico, sabe, sofrendo com... Preocupação é pré-ocupar. Para que eu vou me pré-ocupar com algo que não aconteceu e que eu nem sei se vai acontecer? E aí, quando a gente solta, a gente também libera a atração disso como aprendizado na nossa vida, porque aquilo não tá tanto no nosso radar. Então, a chance de acontecer quando a gente tem um desapego real e não um desapego fictício, ou não uma ilusão de que eu sou tão boa que é impossível acontecer isso comigo, mas um sentimento genuíno mesmo, de cara, não é para isso que eu tô construindo a minha família, isso muda de figura completamente, né? Então, isso dá abertura, né? Até para a dinâmica familiar ser diferente. Eu sempre conto um caso também. Meu marido tem uma amiga muito bonita que morou com... ele morou em Londres em 2009, né? E ela morava lá, eles tinham um grupo de amigos em comum e tal. E ela se divorciou e veio fazer um trabalho aqui em São Paulo, ficou hospedada na minha casa. Ai, Fê, eu nem te conheci, tá morrendo de vergonha de vir, uma mulher divorciada na nossa casa, o que você ia achar? Aí eu falei, menina, pelo amor de Deus, e eu fiquei super amiga dela. Quase todo ano a gente vai pra casa dela lá no sul, ela vem pra cá. Sabe assim, a gente realmente criou um amor verdadeiro, uma amizade, carinho pela filha dela. Então, assim, tem liberdade para que meu marido tenha amigas mulheres, mulheres que foram importantes na vida dele. Eu tenho vários amigos homens, né? E a gente cria essa amizade, esse contexto de família, das pessoas virem aqui, de trazer namorado, da gente criar amizade juntos. Então, não tem um ciúme doentio, porque tem segurança do que a gente quer. E tem segurança de que a gente realmente está juntos, né? Então, essas coisas pequenas, elas passam a não ter tanta importância. E é justamente por desapegar dessas coisas que isso sai do radar e o relacionamento fica muito mais fluido. É isso, amadas. Até semana que vem, quarta-feira, 2h30. Espero vocês aqui de novo, hein? Mais uma perguntinha, hein? Se o relacionamento é bom, é leve, você sente que a pessoa gosta e mesmo assim ele trai, a pessoa tem algum problema? Olha lá, Tícia, vou pegar 2 pontos da live, tá? Primeiro, o que a gente lembra e conta pra gente mesmo do passado é aquilo que aconteceu e a gente interpretou com a nossa lente. Então, às vezes, pra você, o relacionamento era leve, era feliz, era gostoso, era bom, mas pra pessoa, não. Às vezes a pessoa tá engolindo um monte de coisa que, tipo, ela não tava concordando, mas não quer brigar e tá com um sorriso falso e não era bem aquilo que queria. Ou às vezes você quer lembrar de algo melhor do que era, mas no fundo tinham coisas que te irritavam, que você queria que fosse diferente, que não tava aceitando tão bem assim. Então, a primeira pergunta é, será que realmente era tudo isso? Ou eu tô querendo contar pra mim mesma que era tudo isso? E aí, o segundo ponto é, de fato, para algumas pessoas, a traição não ser fiel não é um valor. Então, a traição é natural. A traição é algo que eventualmente vai acontecer, porque a pessoa não entende a importância de ser fiel num contexto maior. Então, isso vai acontecer. Outro cenário que pode acontecer também, que é um cenário pouco comentado, mas que eu vejo muito, eu passei por isso, eu vejo nas minhas alunas, é o seguinte, às vezes a gente tá com uma pessoa legal, uma pessoa que tem valores, que é honrada e tudo isso, mas não dá aquela liga. É quase como se a pessoa não fosse pra você. Então, o que eu falo é que não é um checklist onde, tem determinados valores iguais, tem não sei o quê, tem não sei o quê, então com certeza a gente vai ficar junto. Não, porque eu acredito que tem ali uma certa
energia, aprovação de Deus para que esse casal esteja junto. Então tem que existir uma atração maior. Não é só porque duas pessoas acreditam, frequentam a mesma igreja, têm o mesmo patamar, o mesmo nível social, estão solteiras que elas vão ficar juntas. Não, pelo contrário. Tem que ter uma atração, tem que ter um ciclo de aprendizado. Então, podem ser duas pessoas legais, bacanas, mas que não era para essas duas pessoas estarem juntas, porque não rola aquela atração, algo mais que realmente vai fazer com que duas pessoas queiram passar o resto da vida juntos. Então, às vezes, falta essa profundidade no relacionar, que eu entendo sim que tem que ter um clique, tem que ter ali putz, é essa pessoa, eu vou passar o resto da minha vida com ela e eu tô feliz em fazer isso, sabe? Isso é muito importante. Tá respondido? Ok, então, pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima quarta, 2h30. E um grande abraço aí a todas.